Olá, minhas amigas e meus amigos. A semana está terminando e é hora de ler para vocês o meu artigo semanal, que sai em 38 jornais, com os comentários nas entrelinhas. Peço que você se inscreva se ainda não tiver feito isso e que ao final não esqueça de deixar o seu gostei ou não gostei. Então vamos às entrelinhas. O título é Jabuti na Árvore. Vocês já vão entender o porquê. Jabuti não sobe em árvore, diz a sabedoria popular. Sexta-feira passada, no Senado, eu me refiro à sexta-feira da outra semana, o presidente Rodrigo Pacheco instalou uma comissão presidida pelo ministro do Supremo Ricardo Lewandowski, tendo como relatora a ex-secretária-geral do Supremo na presidência de Lewandowski, e mais 9 integrantes, para, em 180 dias, oferecer ao Senado um anteprojeto de lei de impeachment para substituir a Lei 1079 de 1950. Aí eu explico. O normal é que isso comece na Câmara, porque o Senado é a casa revisora. O estranho é que, teoricamente, Lewandowski pode um dia ser julgado no Senado, que é a casa julgadora de ministros do Supremo. O estranho é que quem faz as leis são os congressistas e não integrantes de uma comissão, né, presidida por um ministro do Supremo, uma comissão composta de pessoas que não têm mandato popular para isso. E logo Lewandowski, né, que é juiz eleitoral também. Ele faz parte do Tribunal Superior Eleitoral neste ano eleitoral. E foi ele, né, que entrou para a história por ter presidido o julgamento no Senado, em que se rasgou o parágrafo único do artigo 52 da Constituição, deixando elegível a presidente condenada. Ninguém esquece disso. Tantas estranhezas levaram o senador Lazier Martins a expressar suas desconfianças na tribuna do Senado. Como diz o dito popular, completando o dito popular, né, que fala em jabuti não sobe em árvore. Ou foi enchente, ou mão de gente. Então foi alguém que botou lá, isso aí. Qual é o objetivo? Um dia antes da instalação da comissão, Bolsonaro havia anunciado que a ministra da Agricultura e deputada Tereza Cristina seria sua candidata ao Senado por Mato Grosso do Sul. E o ministro do Turismo, Gilson Machado, por Pernambuco, também candidato ao Senado. Isso revela a estratégia do presidente de, nessas 27 vagas, o Senado se renova a cada 4 anos, 1/3, ora 1/3, ora 2/3. São 81 senadores, 1/3 agora, 27. Uma vaga por estado. Então a intenção do presidente é reforçar uma bancada de voz ativa e poderosa no Senado, que é a casa julgadora, não só do presidente, mas também de ministros do Supremo. Eu vi que agora, anteontem, foi mais um nome forte, foi anunciado, um representante do agro. O agro está precisando botar representantes fortes dentro da Câmara e do Senado. O agro já está com 1/3 do PIB, mais que a própria indústria.
Talvez como força, quer dizer, essa força dentro do Senado, talvez uma forte maioria, como força dissuasora contra tantas incursões do Supremo sobre o Poder Executivo. Eu diria até incursões do Supremo sobre o poder de legislar. Porque tem mudado até a Constituição. Interpretação é uma coisa, contrariar é outra. Se a Constituição diz, né, que é livre a expressão de pensamento, que não haverá censura, que é livre o direito de ir e vir, livre a circulação em território nacional em tempos de paz, é liberdade de reunião sem armas, é livre o acesso ao culto, a casa é um asilo inviolável. E há decisões que contrariam isso, não é interpretação. Vamos raciocinar, não? Vamos esquecer questões de fé ideológica, de emoções, pensar friamente. A letra está escrito aqui. Estava escrito, está escrito. Parágrafo único do artigo 52, por exemplo. Né? O presidente condenado ficará inabilitado para o exercício de função pública por 8 anos. Como não ficou? Você pode me falar 1000 explicações, mas nenhuma delas apaga o que está escrito na Constituição. Gente, e sem a Constituição, acabou. Constituição é a garantia. Constituição é a estrutura jurídica e institucional de uma nação que se converte em Estado. Bom, tem coisas na Constituição que nem o poder constituinte do Congresso pode. Só uma nova Assembleia Constituinte. São as cláusulas pétreas. Bom, já são quase 2 dezenas, isso agora desses últimos 3 anos, são quase 2 dezenas de pedidos de impeachment paradas no Senado à espera que Rodrigo Pacheco os ponha em exame. O maior número recente tem Alexandre de Moraes como alvo. Se pegar outras lá atrás, pega Gilmar Mendes também. A comissão instalada por Pacheco terá 6 meses para deliberar, o que já dá ao presidente do Senado uma desculpa para esperar sentado sobre os pedidos até setembro, véspera de eleição. Aí ninguém mais vai falar nisso, aí tem eleição pela frente, está todo mundo envolvido em eleição. Vocês entenderam a estratégia disso? O senador Lazier Martins disse na tribuna há pouco, nesta semana, que o real autor da iniciativa é o ministro Lewandowski e que ele pode legislar em causa própria dos ministros do Supremo. Na instalação, o ministro Lewandowski havia dito que é preciso punir quem apresentar pedido de impeachment não aceito. E que é preciso deixar claro o que é crime de responsabilidade e o que é preciso dar direito de ampla defesa e ao contraditório. Peraí, já vou. Punir o denunciante se a denúncia não for aceita. É como punir um promotor cuja denúncia não foi aceita pelo juiz. Se houver calúnia, injúria, difamação, está lá no Código Penal. Aí eu explico. Eu cobri o julgamento de Dilma. Ela teve todo o direito de defesa e do contraditório. O mesmo aconteceu com o julgamento de Collor, que eu também cobri. Com base na lei de 1950. Já está lá. Não precisa o ministro Lewandowski dizer que tem que ter o direito de defesa ao contraditório. Já tiveram os 2 que foram impedidos de continuar governando.
Quanto a esclarecer o que seja crime de responsabilidade, basta ser alfabetizado e saber ler a Lei 1079, que trata do assunto há 72 anos. Está abundantemente esclarecido. Eu li agora, antes de escrever, eu li a lei. É isso mesmo. O jurista Modesto Carvalhosa disse à revista Oeste que é uma lei primorosa que nada tem a ser modificado. Último parágrafo. A lei afirma que é crime do presidente agir contra o livre exercício do legislativo ou do judiciário e contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Imagino que isso valha reciprocamente para os três poderes, como sonhou Montesquieu. Se o presidente atentar contra os direitos, garantias individuais, sociais e contra o legislativo, é punido. Então, o ministro do Supremo que atentar contra isso, por isonomia, também comete crime, né? Se alguém quer mexer na lei neste ano eleitoral sem que isso se configure uma necessidade ou urgência, já que serviu para Collor e Dilma, se começou com um ato de subserviência do presidente do Senado, como sugere o senador Lazier, se há tanta esquisitice em torno desse jabuti que apareceu ex machina, o patrão desses servidores apareceu ex machina, é um termo que era aplicado pelos latinos, de língua latina, ao teatro grego, em que o deus baixava do céu assim, pendurado em cordas, ex machina. De repente baixou, o jabuti chegou na árvore ex machina. Então, o patrão desses servidores do público, que é o cidadão, o pagador de impostos, o eleitor, precisa saber o que estão preparando, assim, de forma tão estranha quanto um jabuti no galho. De Brasília, Alexandre Garcia.